Namastê, queridos, querida. Que bom a gente poder se encontrar aqui. Hoje vou trazer um conteúdo sobre como a gente faz a abertura e o relaxamento e o encerramento da prática. Vai ser bem detalhado e é uma parte bem importante para a gente poder ancorar toda a energia do yoga. Então, para isso, eu fiz uma apresentação que eu vou compartilhar aqui na tela para gente. Vai ficar disponível para vocês. E vamos lá. Eu vou falando aqui, e aí, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou pedir o favor de anotarem, tá bom? Porque assim, quando a gente fizer o nosso encontro em julho, vocês podem tirar suas dúvidas. Como eu sempre gosto de dizer, as experiências aqui de cada um, né? Com o espaço, com o núcleo, é muito particular, então sempre vocês terão coisas a acrescentar. O que eu estou trazendo aqui é o básico, mas tem muito mais coisa, né, que a gente pode tirar aí desses ensinamentos e a gente vai agregando gradualmente, tá bem? Então, fiquem à vontade para somar, esse espaço é de vocês. A gente vai começar fechando os olhos, tomando uma respiração profunda, alinhando tronco, pescoço, cabeça, numa linha reta, firme e confortável. E faz o seu escaneamento, observando seu corpo, sintonizando, se preparando para receber os ensinamentos do dia de hoje. Toda egrégora do yoga possa estar conosco nesse momento, amparando, para que possamos nos sintonizar com a fonte de todo esse conhecimento. Que assim seja, e assim é. Bora lá! Então, hoje nós vamos falar sobre a ambientação, como criar o ambiente e fazer a abertura da sala, que é super importante. Eu nunca, em outras práticas, em outras escolas, nessas andanças aí, nunca tive acesso a um conhecimento dessa forma. Então, é muito importante saber que o que a gente está tocando aqui é algo de uma profundidade muito grande, né? Que foi se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente pode degustar, né, um refinamento tão grande, de tanto cuidado, de tanto detalhe, e é sempre bom, né, a gente voltar a essa fonte e poder relembrar, né, da importância. Segundo ponto, a gente vai falar da abertura da aula. Então, primeiro a abertura da sala, depois a abertura da aula e depois o encerramento da aula com o nosso Shavasana, né, com relaxamento guiado, clássico, maravilhoso, que para mim é a marca, né, principal aí do método, e toda essa finalização. Então, a ambientação da sala. Eu me lembro muito claramente de
entrar a primeira vez naquele espaço, sabe? Eu já fazia reequilíbrio antes, mas quando eu entrei a primeira vez na sala de yoga, é como se eu tivesse envolta num espaço de aconchego, que eu não sabia muito bem explicar, né? E à medida que eu fui estudando e aprofundando e conhecendo e me aproximando, foi fazendo sentido, né, do porquê que ali é um lugar tão especial. Então a gente quer criar um espaço para ancorar a energia do yoga, né? Essa fonte aí de conhecimento, de reconexão com a própria essência. Então é um ambiente sagrado, né? Um ambiente especial. Trazer imagens que remetem à egrégora do yoga. Dri, por que é que isso é importante? Será que isso não vai afastar o aluno? Isso é principalmente importante para você. Por quê? Claro que o ambiente, né, com essa egrégora, você está trazendo quem são ali os seus mestres, os seus professores, os seus mentores, né, aquelas pessoas que ancoram a energia. A imagem tem uma energia que ela transmite, né? Então a gente tem a imagem de Swami Shivananda, a gente tem a imagem da Nanda Mãe Má, a gente tem a imagem daquilo que faz sentido para você, né? Que a gente tem o Anael, aqui a gente tem Ganesha, Lakshmi, que são, né, símbolos que representam para mim. Mas por que é para você? Porque vão ter momentos na prática, nós estamos fazendo um trabalho energético, então vão ter momentos na prática que você vai precisar de uma âncora para poder te trazer essa força e essa energia, né? Muitas e muitas vezes durante ou a prática pessoal ou, né, principalmente a prática como professora, muitas dúvidas, muitos medos ou até mesmo inseguranças, e eu bater o olho naquela imagem e falar, nossa, não é a Adriana indivíduo que está aqui. Eu estou falando, eu estou trabalhando, estou a serviço de uma egrégora. Então, sai o ego e fica, né, o instrumento, o canal. E quando a gente realmente tem essa compreensão de que não estamos sozinhos, sozinhas, trabalhando, a gente não é um trabalho, né, é algo muito além do que ensinar determinada prática de posturas. Quando a gente amplia essa dimensão, quando a gente toca, né, nesse aspecto, essas referências elas vão nos trazer uma âncora para aquela energia. Então, já aconteceu de em algum momento, né, particularmente, eu tá com um desafio ali com um determinado praticante. E aí eu respirar fundo, olhar e como se eu estivesse recebendo assim um colo e ter a palavra certa, ter o insight certo para poder fazer a condução mais apropriada naquele caso. Porque cada pessoa é um universo. Então, em determinados momentos, a gente precisa, inclusive, ser mais firme, mais enérgico com determinada pessoa, e em alguns casos extremamente amorosa, acolhedora, colocar um colo, tudo isso passa, né? O yoga é a vida e aquele ambiente a pessoa está muito entregue. Então, qual é o limite? O que é que vai te trazer? Essas intuições elas vão aflorando mais à medida que a gente se abre e que a gente confia, que a gente está, né, num trabalho em conjunto. O Jacques sempre falava sobre um ambiente de cor clara, que traga aquela sensação de expansão, e ele usava um verde clarinho, que para mim era quase imperceptível quando ele falou, até, nossa, não sabia que essa parede era verde, que tem o nome da cor erva doce. Então ele falava que esse verdinho
ele trazia essa energia muito sutil, né, da cura, porque de uma certa forma a prática do yoga ela está purificando, né, sejam os nossos canais de energia, seja o nosso corpo físico, os nossos bloqueios físicos, mentais, emocionais e espirituais. E uma outra coisa que ele falava também é trazer elementos na cor azul e na cor amarela, porque internamente a pessoa fazia essa fusão do amarelo com o azul, gerando a cura interna. Isso fez muito sentido para mim quando ele me disse. Gostava, né, daquele azul intenso dos tapetinhos com aquele contraste de umas almofadas grandes e amarelas e de uma certa forma realmente isso auxiliava. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui porque aí, pronto, voltei. Bom, então aqui eu trouxe uma imagem da sala dele. Aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas se você chega lá, tem um leve esverdeado na parede. Ele trazia algumas imagens, né, de pessoas praticando yoga em diferentes idades, as pessoas mais idosas nas posturas mais ativas, pessoas jovens e crianças nas posturas mais passivas, de uma certa forma estimulando, trazia um pouco de uma irreverência, que era o Yoga Dogs ali, aquele quadrinho que a gente conhece das figurinhas, e aqui a gente tem uma série de outros objetos e elementos, e quando a gente olha para o Om, a gente percebe essa mistura de cores, né, que vai trazer esse aspecto da cura, que é o que ele trazia. Aqui eu trouxe uma imagem de um ambiente que eu montei lá na Lapinha. Não tinha os elementos azuis e amarelos, mas tinha o verdinho e os cristais e alguns elementos que a gente vai falar daqui para frente. Então, ainda sobre a ambientação da sala, criar esse espaço para poder ancorar a energia do yoga, nós, além dos mestres de toda a egrégora do yoga, nós estamos saudando também os guardiões das 4 direções, norte, sul, leste, oeste, acima, abaixo, dentro e fora. Nós também estamos ancorando a energia dos elementais, que vão ser aqueles seres guardiões dos elementos terra, fogo, água, ar, éter, e presentificando, né, se você se sentir à vontade, num altar, colocando esses elementos ali, trazendo essa integração nossa, né, com esses elementais. Outra questão que é importante, porque estamos fazendo um trabalho energético, são os cristais para purificar o ambiente. A drusa de cristal é um cristal combinado, né, que no mesmo cristal você tem várias terminações e por si só ela faz uma transmutação constante de energia. Uma pinça, uma torcida, uma invertida que o seu praticante está fazendo, ele está liberando toneladas ali, né, às vezes de bloqueios, de tensões emocionais, físicas, mentais. E é muito legal poder contar com os cristais. E os cristais a gente programa eles especificamente para serem os nossos aliados nos trabalhos. Então, a gente pode ter o cristal transparente, ele vai trabalhar como uma antena, fazendo a irradiação, né, da energia e também a captação. E aí você pega ele, né? Esse daqui não achei na natureza, mas pode ser que seja um cristal que você achou na natureza. E você vai desprogramá-lo, porque os cristais, eles têm uma alta capacidade de guardarem informações, então você mantém ele 3 dias num copo com água
com sal grosso, pode colocar no sol, ou na luz da lua, e aí depois que você fez a limpeza dele por 3 dias, você lava em água corrente, tira aquele excesso de sal e você vai soprar, fazendo um triângulo com a mão, programando para o que você deseja. Então, esses cristais que trabalham comigo, eles estão programados para proteção, cura, recepção, né? E irradiação. Quando a gente coloca um cristal transparente junto com qualquer outro cristal, ele vai potencializar a atuação deste outro cristal. Então, por exemplo, um cristal que é muito bom para a gente ter em sala, num ambiente da sala, né, o espaço, é uma ametista, né, que aqui no Brasil ela é super comum e ela é muito boa para trabalhar a energia do terceiro olho, da intuição, da introspecção. Então, se a gente combina, coloca o cristal, precisa ser um cristal transparente para cada cristal que eu quero potencializar, não. Se eu colocar, ele vai atuar assim, potencializando essa irradiação. E no caso dos cristais ou das pedras mais escuras, né? Como é o caso do quartzo fumê ou da turmalina negra, eles têm uma capacidade de puxar a energia negativa e transmutá-la. Então, o cristal transparente ele irradia e os cristais mais escuros, como o quartzo fumê e a turmalina negra, eles vão limpar o ambiente. Super importante ter no seu ambiente de trabalho, na sala de yoga. Quando a gente coloca os dois juntos, a gente está trabalhando uma energia de yin e yang. Então, o que significa? A gente está fechando a polaridade e está colocando os dois para um retroalimentar ao outro, né? Então, o cristal transparente ajuda a purificar, limpar, e o cristal fumê, ele vai transmutar aquela energia. Então, vale a pena ter os dois. Um cristal também que é comum da gente achar são esses assim mais não lapidados. E aí eles têm, às vezes, outras terminações, né? Então, esse tipo de cristal, ele é um ótimo cristal, você pode ter diversos tamanhos, né? Mas para você utilizar nas suas mãos ou no seu bolso, esse daqui é meio grande para colocar no bolso, né? Ou para fazer a limpeza do ambiente como um laser, né? Jogando ele ali na sala para fazer a limpeza e a purificação do ambiente antes e depois do início da aula. Só dele estar no ambiente, ele já faz esse papel a partir do momento que você o programou daquele jeito que eu acabei de falar. Purificou, programou. De quando em quando, você lava esse cristal, né? Pega todos os cristais, coloca no sol, coloca na água com sal grosso e dá um reset nele, mas ele já está atuando por si só de existir ali com você, né? De coabitar o seu espaço. Então, cristais são muito importantes para a gente utilizar. A turmalina negra, ela não pode entrar na água, porque ela é porosa. Tem algumas outras pedras, mas a gente não vai falar delas aqui agora. Tem algumas outras pedras que elas têm umas ranhuras. Então, no caso dessas pedras, como da turmalina negra, da cianita, a gente não vai mergulhar, imergir, né, submergir elas em água. Então, como que eu faço a limpeza? Você pega um pires, coloca a sua turmalina negra no meio desse pires e faz um círculo de sal grosso em volta e deixa ali por 3 dias. Tá fazendo o mesmo papel dessa limpeza. Uma coisa que é importante, que eu ainda não utilizei no meu espaço de trabalho, mas lá no estúdio, no núcleo, sempre teve e a gente constantemente fazia troca da água, é você colocar um copo d'água ou com o quartzo fumê lá dentro, ou pode ser o quartzo transparente também,
e um pouquinho de sal grosso, né? Ou você pode colocar só o copo de água com sal grosso, caso você não tenha essa disponibilidade do quartzo fumê ou do quartzo transparente. Se você for colocar o sal grosso, quando você for colocar o sal grosso, você programa esse copo de água com sal grosso para que ele possa remover, potencializar a limpeza energética do ambiente, mas que ele mantenha a energia de prosperidade, porque o sal grosso ele puxa tudo, né? Então pode ser que ele leve o seu dinheiro também, mas você programando, você combinando, né, no ambiente, tá tudo certo. E realmente, já só assim, contando um pequeno caso, já aconteceu de, durante um relaxamento, né, em aula online, Adri, mas isso funciona para aula online, isso funciona para o ambiente, né, presencial ou para o ambiente virtual também. Então, é importante a gente cuidar da limpeza energética do espaço, né, de yoga. Então, já aconteceu no ambiente online de eu iniciar um relaxamento e eu começar a captar a energia do praticante e começar a chorar copiosamente. O pessoal já estava relaxando, então ninguém viu, mas assim, transmutando essa energia. Quer dizer que vai acontecer com frequência? Não, mas às vezes está muito carregado, né? E aí, o que pode auxiliar realmente são quando a gente nunca sabe quando que vai acontecer, né? Então, essas ferramentas nunca é demais a gente ter, sabe? É sempre importante cuidar dessa ambientação, ancorar a energia, né? Porque a gente vira um pouco para-raio, né? Sem querer. E aí, às vezes, você vai dormir mal, vai ter uma insônia, vai começar a ficar irritada, mas aí não é você, sabe? Então, o trabalho com yoga, ele não é um trabalho de prática, de ensinar posturas físicas. Ele é um trabalho energético que a gente está fazendo. E quando a gente está consciente disso e pode cuidar da nossa energia, ótimo, né? Você está mais seguro. Oráculos, mensagens, a gente tem que é muito legal, né? Essa coleção do Oráculo do Pão, que tem várias mensagens, são várias cartas muito lindas, né? Com mensagens assim simples e profundas. Então, vale a pena deixar ali quando é um espaço presencial para a pessoa manipular, ou então você tira a carta da semana, né, ou do dia. Então são mensagens legais. É muito legal como sintoniza, como conversa mesmo com aquela semana, com a energia de uma maneira geral. Quando é no espaço online, muitas vezes eu mesma tiro e aí eu vou mostrar, né? Então, tem aquelas afirmações que tinha lá na sala do núcleo, e essas afirmações são muito legais da gente poder tirar. Dá para imprimir, então eu tenho um arquivo com as frases, dá para imprimir, fazer em fichinhas coloridas ou de alguma outra forma, como preferirem, e montar, se for o caso. E esse daqui já é um card, que é tipo um oráculozinho mesmo, com algumas palavras, né? Fé, liberdade, algumas palavras de motivação, e que esse daqui ele já foi comprado, então eu não sei se a gente consegue achar, tá? Mas deixa eu ver o nome. Oráculo das Cores. Eu não sei se a gente consegue achar com facilidade, mas, né, o que você tiver de oráculo é muito legal, porque vai criando também uma certa rotina e vai trazendo, às vezes é uma palavra que a pessoa precisava. Assim, muitas vezes
sintoniza com o momento do grupo, e a gente tem feedback da pessoa de falar assim, nossa, aquela palavra veio para mim, nossa, essa frase me trouxe uma reflexão. E como é o yoga para a vida, a gente vai tocando, né, em determinados aspectos, quando a gente vê a pessoa já está gerando aquela transformação, sem a gente precisar recorrer a filosofias muito densas, sem a gente precisar, né, de uma certa forma, ir trazendo um peso para isso. Então, estou trazendo aí, né, as pedrinhas, as imagens, o fogo, a água, né, e os oráculos também fazem um papel muito importante. Abertura da sala. Então, uma vez que a gente preparou o ambiente, né, de acordo com o que a gente tinha de recurso à mãos e com o que é verdade para você, nunca colocar algo que porque alguém falou, né, algo que você olha, sintoniza e faz sentido para você. Então, você vai se preparar para sintonizar com a egrégora do yoga. Entrada no ambiente para começar a preparar aquela sala. Eu preciso preparar a sala. Eu tenho várias turmas no mesmo dia. Eu preciso preparar a sala toda vez? Não, você vai preparar a sala. Energeticamente, aquela preparação, aquela limpeza, ela vai durar 24 horas, né? E aí, no dia seguinte, quando você for dar a próxima aula, você harmoniza de novo o espaço, sabe? Ah, Adri, eu fui dar uma aula num dia e aí cheguei em cima da hora, estava atrasado, não deu para poder fazer a harmonização. Tem mecanismos para a gente poder abreviar, né? Na falta do ótimo, não deixa de fazer o bom, mas dá para sentir uma diferença quando a gente faz uma sintonização, uma harmonização, traz até mais segurança para a gente também, né? Então, é uma dica. Então, a entrada no ambiente com respeito, humildade e a serviço. A gente sempre está em aprendizado, a gente está aprendendo, a gente não está ali para ensinar nada. Parece que aos poucos a gente vai aprendendo isso. Mas não estamos em um lugar, né, especial. A gente sempre tem algo a aprender em cada prática. Consciência de que estamos desenvolvendo um trabalho energético, invocar seus mestres, guias, mentores, protetores e os guardiões do lugar, como eu disse, norte, sul, leste, oeste, acima, abaixo, dentro, fora. Tem algumas, tem umas orações que o Jacques utilizava, tanto do reequilíbrio energético quanto de aberturas assim da sala e que eu posso disponibilizar para vocês, mas não se prendam a isso, você pode fazer à sua maneira. Então, entrou com respeito, sintonizou, entende que você está fazendo parte ali de algo maior, né? Que está ali no astral, aquelas pessoas estão reunidas, esse grupo de pessoas que vem se reunir, não são só as pessoas físicas, às vezes aquele aluno que faltou, que está dormindo, que está doente, ele está em desdobramento na sala, buscando essa energia, e outras pessoas que estão ali, tanto para ensinar quanto para aprender. Então, a gente está dentro de um todo mais complexo. Purificar o ambiente. Você pode pegar o cristal que eu falei, né? Ou o incenso, caso você não tenha um cristal. Um cristal, você pode imaginar ele como um bastão de laser e você vai girar ele por 3 vezes no sentido horário em cada parede. Então, você gira uma para o nível físico, uma para o nível mental e uma para o nível espiritual, para poder imantar ali em cada um dos 4 cantos, né, daquela parede, e você pode, se desejar, visualizar também que ao circular essa energia, você está colocando uma luz, né, dourada ou branca, e aí, de acordo com o que você tiver mais em sintonia. E
Como as portas e janelas elas são entrada de energia, a gente veda elas, a gente plasma uma luz neon circundando cada porta e cada janela, de forma que a gente bloqueie a entrada de energias que sejam opostas ao trabalho energético que está sendo feito. Então, também ao entrar naquele espaço, o praticante ele está deixando fora, né, transmutando, deixando fora aquelas energias negativas e entrando com aquela energia de desejo de aprendizagem, de superação. Então, às vezes alguns atrapalhadores que não querem que a pessoa evolua e cresça, que ficam ali puxando a pessoa para trás, ela não vai entrar ali, né, nesse espaço quando você combina, né, e plasma essa luz neon azul de forma que você bloqueia essas energias de entrada. Então, seu aluno vai entrar, seu praticante vai entrar, mas energias contrárias ao desenvolvimento dele vão barrar ali nessa visualização que você faz com a luz neon azul. Ambientes virtuais. Eu visualizo a limpeza aqui da minha sala e eu já imagino o tapetinho de cada praticante, como se fosse lá no núcleo, né? Como se fosse no espaço físico. Eles dentro, então eu trago a energia deles para o meu espaço, né? Foi a forma como eu criei para poder ancorar essa energia, né? E aí eu com isso consigo ter uma certa facilidade de poder acessar o que eles estão sentindo e o que está se passando energeticamente ali. Então, eu gosto de fazer assim, né? Mas isso foi do jeito que eu desenvolvi, e aí cada um vai ter a sua própria metodologia. Orações e invocações de abertura do ambiente. Tem também, dentro do reequilíbrio, alguns salmos, a oração pela harmonia, a prece de Cáritas, tem várias, né? E aí você pode ou recorrer àquelas que você já tem familiaridade, ou eu posso passar para vocês algumas básicas. Tem uma que é a invocação de proteção, que ela é muito bonita, né? Que ela traz essa conexão de tornarmos um canal de irradiação. São práticas rápidas, a gente pode fazer assim. Tinha vezes que eu chegava e ficava meia hora fazendo toda a minha sintonização e abertura da sala, e às vezes tinha dia que eu chegava em cima da hora, e aí ia ser meio que no vapt-vupt, né? Mas depois, no final da aula, em um outro momento, eu pegava e fazia essa sintonização. Então, são dicas. Quando a gente está trabalhando energeticamente, é legal você ter ou no seu bolso, ou na sua mão, ou durante a prática, ou trabalhar. Eu gosto de cristal, mas às vezes você pode ter algum outro símbolo, né? Gosto de usar, né? Tinha muito o hábito de utilizar o japamala, que para mim simbolizava essa proteção, mas uma turmalina negra, uma hematita, uma pedra mais escura que te ajude a transmutar a energia, também pode auxiliar durante a aula. Sim, durante a aula. O Jaque tinha uns cristais biterminados, transparentes mesmo, em que entrava e saía a energia. Então, ele captava a energia do ambiente e fazia circular. Então, isso era muito legal. E tem um mudra que eu aprendi em Rishikesh, que é o seguinte: você cruza os dedos, traz os dois indicadores, e para os homens você posiciona o polegar direito acima do esquerdo, para as mulheres é o contrário. E isso daqui é como se fosse
uma antena de liberação. Então, esse mudra, ele te ajuda a pegar a energia do ambiente, ou até a sua mesmo, e mandar embora, como se fosse um raio em que você direciona a energia para fora. Então, isso é muito legal, né? Caso, caramba, tô sem meu cristal, tô sem nada, meu japamala não tá aqui, né? O que eu faço? É isso, vai com o que você tem e visualizações de purificação, a gente tem respiração tibetana, tem muito recurso aí do reequilíbrio também, pode ser utilizado e deve ser utilizado nesse momento. E quando vai começar a aula, então, você já preparou o ambiente do seu jeito, de forma que você se sente ali, né, segura, seguro, ancorada, você abriu, né, para aquele dia, para aquela temporada, a sala energeticamente, purificou, honrou os elementais, os guardiões, e quando os praticantes vão entrar na sala, que já está toda preparada, por mais que a gente tenha, né, alunos maravilhosos e pessoas maravilhosas na prática do yoga, tem a pessoa vem com o pacote completo, né? Então, ou então tem alguma pessoa que vem para a sua aula para resolver questões mesmo, assim, né? Então, é aquela pessoa que você não tem tanta afinidade. Então, visualiza a pessoa com uma esfera de luz ao redor dela e para se comunicar, comunica de coração para coração, sabe? Então, o Jacques comentava assim: encontra um ponto de luz naquela pessoa, né? Já teve casos de alunos que comigo, né? Eles eram ótimos, adoravam a aula, mas lá dentro eles ficavam disputando a atenção da professora, aquela coisa bem, né? E era uma situação delicada e difícil. Então, quando um faltava, eu falava, ai, que bom, mas, né? Tipo, eu queria a turma completa. Era muito gostoso quando a turma estava completa. Mas essa rixa entre eles me dava um certo desgaste. Então, quando os dois chegavam, eu procurava qual que é o ponto de luz nessa pessoa, né? Como eu posso me sintonizar? E aí, gradualmente, eu ia percebendo que para mim, né, ia dissolvendo aquele medo de que eles poderiam se desentender, que eles iam quebrar a harmonia do grupo, enfim, e várias outras coisas que passam na nossa cabeça, né? Passavam na minha cabeça naquele momento. Então, honra o ser de luz de cada praticante presente, sabe? Porque as pessoas estão ali buscando a cura para sua dor secreta, não é isso? Então, elas estão ali para poder é, se desenvolverem mesmo. Então, honra esse ser de luz que a trouxe para essa oportunidade de crescimento, e isso vai ser muito legal. E aí, coloquei aqui para a gente pensar quem que procura o yoga, né? Quem que são essas pessoas que vão vir? E aí, também de acordo com quem era eu, né? Aquela brincadeira que a gente fez quando comecei o yoga, talvez eu vou ter mais afinidade com perfis que se pareciam ou que se pareçam com como eu comecei, sabe? Achando que aquilo ali é o certo, ou que em algum outro ponto seja o errado, ou que esteja num ambiente que não seja o adequado. Então, por isso, procurar esse ponto de luz, honrar o ser de luz, porque aquela pessoa chegou ali. Às vezes, o praticante vai chegar para, como a gente já falou, para ficar um mês e buscar uma outra vertente ou até uma outra prática, né, de esporte mesmo. Mas às vezes ela tá ali e ela quer fazer valer a verdade dela e encaixar a verdade dela dentro da sua prática. Então, você vai ficar mudando, né, seu método a cada praticante? Não, né? Então, quem que procura yoga? O doente que procura se equilibrar desequilíbrios psicossomáticos, os fisiculturistas
desculpa, com foco no físico, curiosos, que querem aprender telepatia, levitação, desenvolver superpoderes, ler a mente, escutou falar que o yoga ajuda, né, nos CIDs, está buscando ali os CIDs, ou pessoas atraídas pela prática, ou que já fizeram, ou que nem sabem por que elas estão ali, gostam do ambiente, né? Ou até conexões anteriores mesmo, que a gente nem sabe explicar, né? Tipo assim, cheguei, caramba, a primeira vez que eu entoei o Shanti, o mantra Shanti, era como se eu tivesse transportado para outros lugares. E já ouvi outros praticantes assim que permaneceram um longo tempo, que nunca imaginavam, né, que gostariam de yoga, que nunca imaginaram que iriam praticar yoga na vida, e que às vezes é aquele mantra, uma postura, uma imagem, um símbolo que está ali na sala e que pega a pessoa. Então, isso é muito legal também, né, da gente ir aprendendo junto. Então, na abertura da sala, o pessoal chegou, você já organizou, você visualizou ali o ponto de luz em cada um. Você vai imaginar uma esfera de luz no teto, em que você vai colocar o símbolo do Om, ou a sua deidade. Não vou florear muito, não, mas a sua escolha, né? Então, o símbolo do Om dentro dessa esfera. Quando a gente está entoando os 3 primeiros Ons iniciais, a gente vai imaginar que dessa esfera de luz, com o símbolo do Om lá dentro, ou da sua deidade, você vai irradiar um feixe de luz que desce no tapetinho de cada praticante entoando o Om, né? Então, é muito lindo quando a gente faz isso, reverberando essa energia. Então, dessa esfera de luz, descem faixas de luz para cada tapetinho, mesmo os tapetinhos, caso seja presencial, que estejam vazios, ou no meu caso, né, quando é online, remota, a pessoa não tá, mas eu irradio assim mesmo para aquelas pessoas faltantes, né? Às vezes até ex-aluno, dependendo do caso que eu sinto assim e chamar, né? Aí também irradia para essa pessoa. E aí a gente vai guiar a abertura, né? Então tem todo um sentido quando a gente emana o Om, a gente está conectando o praticante com o Bhakti Yoga, né? Quando a gente fala para a pessoa alinhar tronco, pescoço, cabeça numa linha reta, firme, confortável, a gente está voltando lá na escritura de Patanjali, falando que o yoga, né, Stiransukanasana, que a postura é confortável e estável, e aí ele está assumindo aquela postura inicial para a prática do yoga. Quando a gente traz uma instrução lá no final da aula, a gente está trabalhando Jnana Yoga, a gente está trazendo o conhecimento mais profundo, tirando o véu da ignorância, né, de que yoga, como o yoga veio aqui para o Ocidente, como malabarismos, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou dos mitos também, né? E quando ele está na prática das posturas, a gente está trabalhando o Karma Yoga, né, que é o yoga da ação, e o Raja Yoga, que é a integração, os 8 passos, né, disso tudo. Então, tem uma lógica em que uma aula, ela vai completar todo esse ciclo no sentido dessa integração das várias partes, né, da sabedoria do yoga. Então, isso é muito, muito legal. Então, no caso do Om e da grande invocação, a gente está trabalhando o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Então, essa parte, na pastinha lá que tinha na sala do Jaque, ficava um roteiro para quando alguém que não fosse ele precisasse iniciar a aula, aí tinha lá o início da aula, depois quando acabava a prática,
e aí a condução do Shavasana, do relaxamento, e depois no final a saída do relaxamento com mais ou menos um passo a passo. É claro que quando a gente ouve o áudio, né, ou a gente se lembra de aulas que presenciamos, tinham aulas que o próprio relaxamento era muito completo, né, e cheio de riqueza, e que esses papeizinhos e esses roteiros eles não vão contemplar. Porém, eles são uma base muito legal e que é interessante. No começo, você pode fazer lendo esse roteiro, porque ele é cheio de detalhes, né? Mas depois, aos poucos, você vai internalizando. Eu lembro a primeira aula que eu dei de substituição, né? Que foi parte do meu estágio. Eu tremia na hora de poder fazer o início, né? Então treina, vai treinando, que a prática é o melhor jeito da gente ir pegando, né, essa familiaridade mesmo. Orion já é craque, o Orion, ele, né, de olho fechado já faz, mas vamos lá. Então, a gente vai pedir para a pessoa iniciar, se voltando respeitosa, carinhosamente, pacificamente para dentro de si mesma, de si mesmo, alinhando tronco, pescoço, cabeça numa linha reta, firme e confortável, e relaxando as principais áreas de tensão do organismo. E aí você vai citar quais são essas áreas. Você pode também falar o significado, o simbolismo de cada uma. Relaxa o ânus, toda a sua energia de sobrevivência. Relaxa a boca do estômago, onde ficam guardadas as suas emoções. Relaxa os ombros, toda a sua responsabilidade quando carregamos o mundo nas costas. Solta o maxilar com a língua descansando no chão da boca, toda a agressividade expressa ou contida. O rosto como um todo, o corpo como um todo, relaxa. Traz essa energia de relaxamento. Pois nós vamos tomar 3 respirações profundas, inalando energia vital, paz, saúde, serenidade, harmonia, e exalando pelas narinas todo e qualquer cansaço, estresse, bloqueio, desequilíbrio, desarmonia que possa haver em você no dia de hoje. E nesse caso, quando você traz essa orientação das respirações, você fala o que ele vai fazer numa inspiração só. Então, tome 3 respirações profundas, inalando energia vital, paz, saúde, serenidade, harmonia, e exalando tensões, bloqueios, desequilíbrios, desarmonia. Trazendo essa cadência para a pessoa, acompanhando a inalação e a exalação. E vamos emitir por 3 vezes o mantra de harmonização. No primeiro OM, integrando o corpo e personalidade. No segundo, você, pessoas, seres, o ambiente à sua volta. E no terceiro, integrando-se com sua essência de luz, paz, bem-aventurança, amor e vida universais. Tem variações dentro disso. Ao emitir o OM, visualiza aquela bola, aquela esfera de luz irradiando os raios para cada tapetinho, enquanto os praticantes, eles entoam um mantra, e ao final da entoação, você pode sugerir que eles sintam a vibração do mantra OM dentro de você, enquanto eu faço a oração de abertura. E aí você vai fazer a grande invocação, você pode ler ou decorá-la, ela está aí, né, para vocês acessarem. Lembrando que a gente está trabalhando com a grande invocação, energia de Bhakti Yoga, ok? Depois, nós
sintonizamos, ancoramos, harmonizamos, a gente vai convidar a pessoa. Então, agora vamos ao aquecimento, com garra, energia, coragem, disposição, trazendo, né, tirando a pessoa daquele estado ali quase meditativo e trazendo uma energia mesmo para ela poder começar, né, a parte do aquecimento. Então, durante esse momento, é um momento que eu considero assim mais crucial para o professor, né, ou o instrutor, ou quem está ali à frente guiando. Por quê? Porque chega um ponto que os praticantes eles estão muito familiarizados com a série e não tem muita, pode chegar, né? Você não tem um praticante iniciante, você não tem ninguém mudando de série, as pessoas estão num estado de introspecção muito profundo, então alguns praticantes já fazendo sua série de olhos fechados ou com uma atitude assim muito de internalização. E nesse momento, que seria o momento assim de, então o que eu estou fazendo aqui, né? É um momento muito importante de trabalhar a sua presença, porque a mente ela pode falar assim, poxa vida, quantas vezes eu já senti assim, nossa, a pessoa fazendo aquela postura que eu amo fazer e o meu corpo já meio assim, ai, né, com vontade de se mexer e você tendo que ficar ali meio que como uma estátua, né? E é muito legal, porque a gente começa a ver os jogos da mente, a gente começa a perceber o que a mente mente, né? E tentando devagar. Então, é um processo, claro que a gente está dentro de uma egrégora, claro que a gente está dentro de um serviço, a gente está, né? Mas muito interessante como que pode ser um momento chave para você, para poder trazer aquela presença para o momento, aquela consciência. Quando não é isso, né, que assim, vai passar por esse momento, mas de maneira geral, nós estamos observando o praticante, a sua série, aquela pessoa já está familiarizada, como que está aquela série para ela, tá tranquila, ela não está precisando olhar toda hora, ler as instruções, ver o desenho, te perguntar. Talvez seja o momento dessa pessoa poder mudar de série, ou você pode fazer correção das posturas. Então, eu tenho uma pastinha lá, e aí eu tenho uma folha que eu tenho anotado cada postura, né? Qual aluno, em que série que ele está, e durante a prática da pessoa, eu pego essas séries e eu coloco essas séries, como eu falei, eu não tenho essas séries decoradas na minha cabeça, então eu coloco essas séries juntas, porque eu vou acompanhando cada praticante e qual exercício que ele está. Quando é uma postura que ele tem mais facilidade, eu estou de olho no outro, então às vezes eu não preciso ficar acompanhando 100%, porque é um movimento muito legal, muito rico, né? Mas que você pode propor variações, desafios, quando você vê que a pessoa, às vezes, na parte mesmo de pranayama, né, tem etapas. Então, aquela pessoa ela já cumpriu etapa, como que eu sei? Eu respiro junto com ela, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma alternada, eu respiro junto com ela para eu ver qual que é o ritmo. Alternada é mais fácil de perceber, mas eu sei que ela está fazendo a respiração 1 ou 1, 2, e aí eu conto qual que é, né? A contagem que ela tá para poder entender. Eu vou intervir em tudo? Não, né? Muitas vezes eu registro internamente, guardo isso para mim, para no momento certo eu poder ou propor uma alteração ou fazer algum tipo de sugestão. Então, tá ali com uma atitude de encorajamento, de presença, né? E em muitos momentos, né, com o meu cristal na mão ou com a visualização do OM, eu estou irradiando energia, né?
eu tô, às vezes, trabalhando energeticamente na purificação do grupo, ou de alguma pessoa em específico, se o ambiente, se o momento está um pouco mais denso, eu faço algumas respirações visualizando, ou às vezes até mesmo eu entro um pouco em um estado meditativo, e quando eu entro nesse estado meditativo, eu ajudo a energia do grupo, né, nessa sintonização. Então, isso é muito legal a gente perceber que tem várias formas de estar presente, né, que não é simplesmente estar olhando ali cada detalhezinho da mão que virou. Às vezes a pessoa nem sente, sabe? Assim, às vezes a pessoa ela tá num dia que ela tá, tipo assim, ela foi meio que arrastada, ela foi meio que porque pagou a mensalidade, ela foi por obrigação mesmo. E ela faz uma série completamente diferente do que em outros dias, né? E aí você vai ficar, às vezes, cutucando? Não, sabe? Você vai perceber e no final você pode, né, chamar ela num canto, ou ao final da aula, fazer um reiki na cabeça dessa pessoa. É, Às vezes a pessoa está passando por um luto, né? E luto não é só a morte de alguém, mas está passando por uma dificuldade, e você pode pegar esse momento da aula para poder fazer um acolhimento, sabe? É, Teve uma aula que eu me lembro que foi lá na Índia, quando eu dava aula para empresa, e era por setores, então, sei lá, tipo, setor financeiro, setor de comunicação e marketing, setor de produção. E aí o gerente fazia junto com a equipe. E esse gerente, ele estava numa semana de super responsabilidades e tal, e ele chegou exausto, não tinha condição de fazer a aula. Eu coloquei o tapetinho dele atrás do meu, coloquei o meu na frente, eu bloqueando a visão dos colegas para ele, e ele dormiu, ele fez shavasana a aula inteira, a aula inteira. E quando alguém ia meio que falar alguma coisa, ó, ele tá fazendo a postura mais difícil, vocês fiquem quietos aí. E ele apagou, ele apagou. No dia seguinte que eu voltei, ele falou que uma dor de estômago, que ele estava super mal, que tinha curado, que tinha passado, assim. Às vezes ele só precisava era deitar e descansar, né? Coisa que em casa ele não tinha condição, no trabalho, enfim. E esse é um exemplo, né, que me marcou, mas tem vários outros, assim, de situações que às vezes a pessoa precisava mais era de uma acolhida, de um cuidado, de um carinho. Então, quem tem, né, no caso, outras ferramentas, também é legal, né? A gente vai. Tem situações de apagar incêndio, já teve muita situação do yoga virar terapia, e a pessoa realmente precisar ali daquele momento de alguém com uma escuta diferenciada. Bom, no encerramento, a gente já vai finalizar aquele período, né, da prática, e você vai controlar isso no relógio, tá? Depois eu passo direitinho, assim, quantos minutos para cada parte, mas você também tem a liberdade de organizar, porque às vezes a aula é de 1 hora, às vezes a aula é de 1h10, de 1h20. Então, de acordo com a sua disponibilidade, você vai fazer essa divisão, e é legal avisar para o aluno, para o praticante, como é essa divisão, e falar que ela é uma divisão aproximada, mas que, de maneira geral, se ele, num dia, precisar de mais tempo para realizar as posturas, né, a prática dele, e que ele não conseguir fazer a parte final, que está tudo bem, mas que ele vai fazer o relaxamento junto com todo mundo, porque não é legal. Às vezes a pessoa chega atrasada,
aí ela começa a prática dela e faz no tempo regular, tipo assim, ela não acelera a prática, e aí todo mundo vai para o relaxamento e ela quer continuar e terminar a ficha dela. Então, eu particularmente não acredito que isso atrapalha, tá todo mundo querendo relaxar e tem alguém ainda fazendo alguma prática. Então, combinado não é caro, é só você, né, de acordo com o que você sente à vontade, você dá o toque, né? Ó, acabou, você não. Ou a pessoa chegou atrasada, não tem problema, né? Você também vai fazer esse combinado, qual que é a tolerância. E aí você vai falar para a pessoa: olha, fulano, você chegou hoje, né? Você vai ter menos tempo para fazer sua prática, então eu sugiro que você faça menos repetições, ou então você vai precisar encerrar antes do tempo, tá? De maneira educada e firme. Então, vamos lá para o encerramento. Terminando a postura que estamos fazendo, você pode deitar e relaxar por hoje. Em alguns momentos, eu vou conduzindo para a pessoa poder deitar e soltar o corpo, porque às vezes ela tá com muita tensão, mesmo depois da prática, e ela deita sem relaxar, né? Então ela vai entrar para o Shavasana. O ideal do Shavasana, o desafio do Shavasana é você se permanecer imóvel durante ele. Então, se você está com um ombro, né, tipo, diferente do outro, se você não ajustou ali o seu corpo vai pedir um movimento e que poderia, né, levar um aprofundamento no relaxamento, vai ser interrompido por esses pequenos movimentos. Então, a ideia é que a pessoa faça o primeiro ajuste no corpo, tem até umas escolas que eles já dão comandos para isso, né? De um jeito interessante, até a pessoa contrai cada parte do corpo e vai soltando até que ela relaxe completamente. Tem uma escola do Shivananda, inclusive, que traz uma prática dessa forma, né? Mas beleza, vai do seu jeito, né? Você pode pedir para ela ir ajustando e depois procurar ficar imóvel pelos próximos instantes. Procurar, né? Porque esse é o grande treino. Shavasana é mesmo a postura mais difícil que a gente tem. E vamos começar relaxando a parte mais densa do seu ser, que é o corpo físico. Quando você for narrando as partes do corpo físico que ela vai relaxar, você fala duas partes por cada vez, porque dessa forma a pessoa consegue localizar aquela parte, relaxar aquela parte, um pouco que em bloco, mas não em blocos muito grandes, impossíveis, e nem em blocos muito pequenos. Então, a sugestão é que seja duas partes do corpo de cada vez. E por que dos pés para a cabeça? Porque nas pernas a gente tem os músculos maiores, então é mais fácil você relaxar um músculo grande do que você relaxar um músculo muito sutil e pequenininho, que são os músculos do rosto, por exemplo. Então, é por isso, existem, né, formas diferentes de se guiar o relaxamento, mas é por isso que a gente começa dos pés à cabeça. Então, você vai falar duas partes por vez. Então, relaxe. Dedos dos pés, pés, batatas das pernas e joelhos, coxas e virilhas, cinturão pélvico com a cintura o mais próximo do solo possível, sem forçar, enfim. E aí abre o peito, relaxa as costas, o lado esquerdo, direito, central das costas, a região entre os ombros, braços, antebraços e mãos. Relaxa o pescoço, o maxilar descansando, com a língua descansando no chão da boca, pálpebras, testas, sobrancelhas, o centro das sobrancelhas, o rosto como um todo, o corpo como um todo. E isso você já criou um ambiente para que a pessoa visualize o seu corpo físico relaxando de uma maneira completa. Eu aprendi com um professor na Índia você reduzir o tom de voz e quando você fala de uma forma mais grave o relaxamento, você induz a pessoa a um relaxamento mais profundo. Então a voz dele era exatamente assim. Relaxa,
Relaxa completamente, começando a relaxar os dedos dos pés, relaxa os pés, batatas da pernas e joelhos, relaxa os joelhos. Só um exemplo, né? Então, fez sentido para mim, eu sentia na aula dele um relaxamento muito profundo. Gradualmente eu fui desenvolvendo o meu próprio jeito, né? Que eu me senti mais à vontade. E vocês podem brincar, né? Podem experimentar, experienciar, porque aqui é uma ciência experimental, não é isso? E depois que a gente relaxa a parte mais densa do seu ser, que é o corpo físico, e aprofundando ainda mais, vamos dar um suave comando mental para relaxar o corpo por dentro, relaxando. E aí você vai também trazer de dois em dois. Ossos, músculos, juntas, ligamentos, veias e artérias, sangue, linfa, hormônios, os líquidos do corpo, os gases do corpo, cada sistema, órgão, célula, molécula, átomo do seu ser, inclusive sistemas mais sutis, como o sistema ácido-base, o sistema límbico profundo, responsável pelas suas emoções. Relaxe. Existem conduções bem mais completas do que essa, mas esse daqui é o básico necessário e que quando a gente junta, né, também vai variar de acordo com o tempo de cada aula. Então, talvez tem aulas que a gente não pode, uma aula de 1 hora, é difícil a gente manter mais de 10 minutos o relaxamento, né? Porém, as recomendações são de que o relaxamento não seja inferior a 8 minutos, né? De 8 a 12 minutos, porque é a parte mais importante da aula, gente, é a parte que tudo se integra, né? Então, economizar nessa parte não vale muito a pena, não. Particularmente é a mais gostosa. E trazendo a atenção para a respiração, com a plena consciência de que a respiração é uma ponte entre você e o universo. Agradeça o seu corpo, a ajuda que lhe presta na realização de sua missão terrena e avise todo o seu ser que irá redistribuir as energias mobilizadas na sequência de posturas e respirações. Para isso, imagine que o ar que entra é uma névoa dourada, brilhante, cintilante, que se concentra no centro do peito ao inspirar e irradia para as extremidades ao exalar. Tem uma outra condução também, depois de concentrar a luz dourada no centro do peito e irradiar, que é: imagine agora uma névoa dourada, brilhante, cintilante, que quando você inspira, você envia para o topo da cabeça e vai descendo com ela como uma onda luminosa até a ponta dos pés. E ao expirar, vai puxando toda a energia negativa dos pés, perna, tronco, cabeça, eliminando pelas narinas. E vai fazendo isso até que lhe seja dado sinal para a saída do relaxamento. Isso daqui está no roteiro, né? E aí vocês vão ter a cópia desse roteiro, vocês adaptam de acordo com o que fizer mais sentido para vocês. E aí você deixa a pessoa relaxar, dependendo do tempo que tem, entre 5 a 10 minutos. Depois que você conduziu, né, essa parte do relaxamento. Finalizado esses 5 a 10 minutos, o que eu faço durante esses 5 a 10 minutos, né? Eu durmo junto? Então, de novo, é uma prática de presença, de consciência e naturalmente você vai entrando também num estado meditativo, vai às vezes, né, trazendo as visualizações de paz, de harmonia, talvez visualizando essas pessoas, né, no melhor dia da vida delas, harmonizadas. Tem muita coisa legal que dá para fazer nesse tempo e vão chegando também, né?
intuições e, enfim, a saída do relaxamento. Então, deram 5 minutos, 5 a 10 minutos. Lentamente agora, vamos à sequência de saída do relaxamento. Bem devagarinho vai trazendo a atenção de volta ao corpo, movimentando as extremidades, dedinhos dos pés e das mãos, cabeça, transportando este movimento para braços, pernas, tronco, transformando em um espreguiçar gostoso e agradável. Se desejar, vai trazendo os joelhos ao peito, rola para um lado, para o outro, massageando a coluna como um gatinho faria brincando, e voltando-se de lado, fazendo um travesseirinho cômodo de suas mãos, relaxa, descansa, repousa nessa posição confortável e agradável, como quem descansa no útero da Mãe Terra, sua filha, seu filho muito amados, recebendo todas as bênçãos de proteção. E aí eu visualizo cada pessoa num manto, né, de proteção da mãe, acolhendo, recebendo assim toda a nutrição, toda a força, toda a harmonia, e às vezes vem umas palavras assim, vem umas intuições para trazer, né, essa nutrição para aquele momento, mas isso aí é de cada um também, foi uma forma que me veio muito forte, né, de visualização, assim como quem está envolto nesse manto, e aí você vai receber as suas próprias intuições, né? Só um minutinho mais uma vez. Ele acha que eu não tô lá. Aí ele pergunta se eu quero continuar. Por isso que dá esse barulho. Tá bom? Bora nós. Tá finalizando aqui já. Espreguiça bem gostosamente, como um gatinho faria brincando. E depois que a pessoa deitou na posição fetal, se for o caso da sua orientação, né? Lentamente volte à posição sentada, evitando movimentos súbitos, bruscos, rápidos ou repentinos. Acalma, suavize e aprofunda a respiração, que pode ter se acelerado com estes últimos movimentos, tomando consciência do seu bem-estar e o firme propósito de mantê-lo até que possa se descansar, relaxar e peraí. Com o firme propósito de mantê-lo até que você possa descansar, relaxar e recuperar suas forças. É isso. Então, vamos enviar para nós e para todo o planeta 3 firmes, fortes vibrações de harmonia, que é o Om, e de paz, que é o Shanti. Aqui no papel está escrito 3 poderosas e firmes vibrações de plenitude, que é o Om. Eu aprendi como harmonia, né? É o jeito que eu sempre falo, mas, né? Ver o que é que faz sentido aí para vocês. E aí fizemos os 3 ons, você agradece a oportunidade de servir como canal, né, internamente, entrega o benefício desse encontro ao bem mais elevado de todos os seres, que todos os seres sejam felizes, em harmonia e em paz. E você agradece aos praticantes a presença, a companhia, deseja paz, faz bem autêntico, assim, do seu jeito, da forma como você sentir. E na sequência, a gente tem um momento de instrução em que você pode abordar algum dos temas sobre o yoga, existe uma lista de temas, mas não do texto, né? Mas uma lista de temas possíveis, sugeridos. Ou você pode tirar dúvidas sobre alguma postura, sobre a prática, sobre a ficha das pessoas que estão ali, ou alô yoga, né? Tudo que você gostaria de saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Porque da instrução, como a gente falou, a instrução é o momento de trabalhar na prática o Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, que é o autoestudo, né? Que é a sabedoria, o acesso às escrituras, né? A informação, e também
essa capacidade de autoobservação. Então, né, seja um tema sobre o yoga, seja as dúvidas sobre a prática, né, a pessoa está desenvolvendo, Guiana Yoga está desenvolvendo essa parte do conhecimento, né, que está lá na uma das vertentes do yoga. E a importância também é porque a maioria das pessoas vem com uma visão parcial, né, do yoga devido a como o yoga veio para o Ocidente. Então, com muitos mitos que a gente já comentou um pouquinho sobre eles. E às vezes trazendo pílulas ou trazendo, né, temas mesmo sobre o yoga, a gente vai clareando, né, toda essa percepção. O Jack comentava que é muito difícil a pessoa, durante a instrução, fazer perguntas, e eu observei isso também. Porque ela fala que você acabou de sair daquele estado de plenitude, Om, Shanti, 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 tá lá, né? E aí as perguntas somem, porque o seu racional já era, né? Então, sim, claro que vai ter uma pessoa ou outra que pode, né, perguntar, mas realmente isso é perceptível, assim, isso é comum. Às vezes eu trago o tema antes de começar a aula, um pouco como um aquecimento para não perder essa riqueza e para não quebrar um pouco dessa sensação que as pessoas saem, né? Então, às vezes eu inverto, né? Troco a ordem para errar aqui a concordância. Então, eu troco a ordem e falo um pouquinho sobre alguma temática. Gosto também de ambientar e saber como que as pessoas estão chegando, fazer meio que um termômetro, e aí às vezes eu faço já o link desse momento de vida da pessoa com alguma temática do yoga. Gostaria de já ter explorado um pouco mais assim essa lista de temas e desenvolvido até assim dos meus objetivos, né? Para cada tema escrever um parágrafozinho dentro de uma pesquisa. Eu acho que isso pode ser uma coisa interessante até, mas acaba acontecendo mais de uma forma espontânea mesmo, né? Já que não precisava de nada disso, né? Mas aqui, nós, é legal, né, ter isso em mente, como que a gente vai trabalhar também, perceber dentro do grupo como que isso funciona, tá bem? Depois que todo mundo foi embora, ali no núcleo a gente tinha meio que um tempo de resenha. Teve uma época que foi muito legal, que o pessoal compartilhava lanche, cada um trazia uma coisa, e aí era um momento de socialização, né? Até uma amizade mesmo, as pessoas conversarem sobre temas, né? Diferentes só do seu ambiente familiar, de trabalho, acabava virando uma ilhazinha ali de paz, mantendo aquele estado de harmonia. A gente também conversava sobre yoga, né? Virava uma extensão da instrução, era muito gostoso. Mas depois que todo mundo vai embora, a gente volta para a sala, né? Ou talvez, né? As pessoas saem da cela, você permanece nela, e aí você vai agradecer os mestres, os guias, os mentores, toda a egrégora do yoga, e vai limpar energeticamente a sala com cristal, e aí sim é importante fazer depois de cada aula, né? Então, no sentido anti-horário, no meio da sala você vai fazer 3 voltas, 3 para o físico, 3 para o mental, 3 para o astral. Não precisa fazer em cada parede, você pode fazer no centro da sala, e depois você faz no sentido horário, 3 para o físico, 3 para o mental, 3 para o astral. No sentido anti-horário, é como se você estivesse sugando a energia, e no sentido horário você está irradiando a energia. Então é bem simples, é bem rápido, mas limpando o ambiente. Existem invocações de fechamento, que são pela harmonia e o Salmo 91, que também vou disponibilizar para vocês.
No começo eu fazia regularmente, como eu disse, né, o pacote completo, mas depois de um tempo, às vezes era mais express, sem tanto detalhamento para cada aula mesmo, né? Às vezes fazia no final do dia, ou às vezes simplificava sem fazer as orações completas, né? Faz a sua limpeza energética com o tubo de luz, joga as cachoeiras de energia, isso é muito importante para você se limpar. Muitas e muitas vezes eu me sentia cansada, me sentia diferente, me sentia esquisita, e aí quando eu ia ver, porque eu não tinha feito a minha limpeza, tinha dado uma aula, mas não fiz atendimento de reequilíbrio energético, mas eu tinha dado uma aula de yoga, que valia como tal, né? Mas não tinha tido esse cuidado, porque achava que a aula tinha sido leve, tinha sido tranquila, mas no final das contas estava ali, né? Sem conseguir transmutar essa energia. No começo, pode ser que a gente sinta de uma forma mais densa, e depois essa transmutação energética, ela vai ficando mais automática, vai ficando um pouquinho mais tranquila. Mas o uso do fogo, da água, desses elementais, dos cristais, são fundamentais para nos auxiliarem, para a gente não trabalhar sozinho, a gente nunca trabalha sozinho. Entrega os benefícios, né, os resultados dessa prática para o universo. Quando você vê o sorriso daquele praticante, né, ou então a conquista dele em relação a uma determinada aula, ai, que delícia, coisa boa, né? Então, isso é muito legal e a gente lembrar de que não somos nós, que a gente está a serviço e pedir para que o local permaneça limpo e continue atraindo pessoas boas e que paguem pelo seu serviço, né? Porque você está a serviço, você está dedicando o seu tempo, você está sendo pago pelo tempo que está ali, pelo conhecimento que foi dedicado, é justo, é verdadeiro, né? E que você possa ser capaz de corresponder às expectativas daqueles que chegam. Então, de maneira geral, essas são as orientações sobre abertura e relaxamento, encerramento da aula. Quis trazer um pouco da minha experiência prática para vocês, que eu acho importante. E dúvidas, anotem, comentários, Dri, eu faço desse jeito, Dri, eu faço daquele jeito, nossa, não entendi, que a gente vai ter tempo aí para conversar, também podemos, né, compartilhar aí no grupo, tá bem? Então, agradeço, carinho, que bom que a gente tem esse recurso, não é mesmo? E estou aqui à disposição. Namastê!